Boa noite, queridos. Graça e paz. A gente chega aqui, a máscara tem que cair, né? Tudo. Principalmente. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, Pai. Pelo teu tratar, Pai, aqui com cada um de nós, Pai. Que cada um saia daqui nessa noite com aquilo que veio buscar, Senhor. Coisas que precisam ser ajustadas, Pai. Coisas que precisam ser despertadas, Pai. Em cada um da vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. E que nada venha distraí-lo, Senhor, que nada venha tirar o foco da atenção dele, Senhor, porque o foco aqui é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra funciona. Você é fiel, Senhor, e o Senhor vai tratar. O Senhor está livre, o Teu Espírito Santo está livre aqui nesse lugar para alcançar as vidas que chegaram até aqui, Pai. Tira toda a angústia do coração dos meus irmãos, Senhor. Aquele que chegou aqui, Pai, cansado, sobrecarregado, Senhor, traz refrigério, Pai. Que eles possam ouvir a mensagem que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Que o Senhor venha acrescentar, Pai, cada uma coisa, cada uma necessidade dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Lembra do segundo louvor que foi cantado aqui? Quem aqui está lembrado ainda? Gente, a luz aqui está meio esquisito aqui. Não sei se eu vou conseguir enxergar. Eu não sei se é essa daqui, não sei. Tem alguma luz aqui que está... mas não se preocupe com isso. Amém? Coloque só o seu coração para ouvir aquilo que Deus vai fazer. De mim eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas o Senhor, Ele tem tudo para oferecer. Amém? Você não está diante de um Deus morto, você está diante de um Deus vivo. Você não veio aqui buscar uma mensagem de autoajuda, você veio aqui buscar a palavra, que ela transforma as nossas vidas. Amém? Quem aqui já ouviu uma frase assim, Deus tem um plano na sua vida? Quem aqui já ouviu? Deus tem um grande plano para você. Amém, querida, é verdade. Os planos de Deus são grandes, mesmo que você ache que seja pequeno, mesmo que você ache, a princípio, que seja insignificante, né? Mas Deus tem um plano real para cada um de nós, cada um dos seus filhos, cada um que foi chamado por Ele para cumprir um propósito aqui na terra. Amém? Glória a Deus. É porque, amados, tem muitas pessoas... Deixa eu me ajeitar aqui. Tem muita gente que acha que o chamado dela está incluído naqueles 5 dons ministeriais, né? E, às vezes, não é. O plano de Deus pode ser algo diferente, né? Nós não estamos engessados aqui buscando só como é que eu posso dizer? Só aquelas funções dos 5 dons ministeriais. Aí a pessoa... né, descobre que ela não é mestre, que ela não é profeta, que ela não é um pastor, que ela não é um evangelista. Se bem que evangelista todos nós somos, amém? Nós temos a mensagem da reconciliação. Então, isso aí você não pode ter uma desculpa de dizer assim, eu não tenho nada para retribuir a Deus por tudo que Ele fez. Não, você tem sim, você tem a palavra que você pode falar para as pessoas. Então, você já está incluído aí no evangelista. Talvez você não tenha o chamado evangelístico, né? O chamado ministerial, mas você já é um evangelista. Deus já tratou na sua vida, Ele já fez algo grande na sua vida, que foi tirar você do império das trevas, colocar no reino do Filho do amor de Deus. Isso aí já foi uma obra que dinheiro nenhum paga, né? Olha que coisa, dinheiro nenhum paga, queridos, isso que Deus fez na nossa vida. Mas Ele não parou só por aí. Ele tem um projeto, um plano, um propósito para cada um de nós. Porque eu tenho visto muitas pessoas frustradas, porque elas não se enquadram em nenhum dos 5 dons ministeriais e elas acham que Deus esqueceu delas, que a vida delas não é importante,
não é? Mas isso é mentira do diabo. Você tem muita coisa para fazer aqui na terra, não é? E eu quero aproveitar esse culto de missões, né, para falar dessa missão que nós temos. E eu quero tratar aqui, falando sobre a vida de um jovem. Eu até ministrei no culto de jovem, falei desse jovem, José do Egito. E eu quero... a vida desse homem é uma vida muito, eu diria assim, muito rica, né? Várias coisas, vários ensinamentos que a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Ele foi um jovem lá do Antigo Testamento, mas teve um plano de Deus. Deus tinha um plano para José e ele cumpriu esse plano, não é? Mesmo diante de tanta dificuldade que ele enfrentou, ele cumpriu o propósito de Deus, sabe? E eu creio que, diante de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, você vai cumprir o propósito de Deus. Você vai. Não existe nada que possa desanimar você. Eu vou ler algumas partes aqui, eu gostaria de ter tempo para ler tudo, né? Porque eu amo essa parte da Bíblia que fala sobre José. Cada vez que eu leio, parece que eu estou lendo pela primeira vez, porque é uma história muito enriquecedora, traz muitas coisas que a gente pode usar hoje na nossa vida, amém? Mesmo ele tendo vivido uma época onde o Espírito Santo não habitava dentro dele, mesmo ele nem sendo profeta, nem sendo sacerdote. José não era nada disso, ele era uma pessoa comum, sabe? Mas ele tinha um sonho, Deus deu um sonho para ele, né? Eu sei que talvez você tenha um sonho também, né? Eu não estou falando do sonho pessoal, né? Porque o sonho pessoal, ele realiza coisas só para a gente, mas o sonho de Deus, ele realiza coisas que ajudam uma grande parcela de pessoas, uma grande multidão. Muitas pessoas são alcançadas através de um sonho de uma pessoa, né? Então, esse é um sonho de Deus, é um sonho que atinge uma grande parcela de gente. No caso de José, ele salvou a humanidade da fome. Não é? Existia um problema, e eu quero começar falando, lá do capítulo 37 de Gênesis, eu quero ler algumas partes aqui que eu marquei. Com certeza vai ser diferente aqui do culto dos jovens, né? Tem alguma coisa, mas tem alguns versículos que eu gostaria de ler. Gênesis 37, a partir do 2. Diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podia falar pacificamente. Aqui, o início, né, da história de José, fala que ele era um filho muito amado, não é? E isso despertou inveja e raiva dos próprios irmãos. Não eram pessoas estranhas que estavam com inveja de José, eram os próprios da casa dele, né? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouviste esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e inclinavam-se perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda José outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-lhe a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai, e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso vivemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-te perante ti na terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Jacó, ele guardava no coração aquele sonho. Ele repreendeu o filho, mas, ao mesmo tempo, ele
reconheceu que aquele sonho era algo divino. Sabe, queridos? E eu quero já começar falando, né, sobre esse sonho que José teve. Tem pessoas que dizem assim, José não era para ter falado para os irmãos. Eu creio que sim, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa assim, não era para ser desse jeito. Queridos, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Né? Não fique pensando, não era para ter contado, era para ter falado. Não, querido. Se veio no teu coração para falar, fala. Né? Depois a gente continua aqui, eu não vou atentar para isso, porque assim, é uma história bem longa, eu gostaria muito de estar tratando todos os pontos aqui. Mas, né, mais na frente, os irmãos tiveram tanto ódio dele, que um dia ele foi levar comida para os irmãos no campo, e eles pegaram José e colocaram dentro de um poço. Né? Tentaram enterrar José ali, para acabar com os sonhos. Né? Eu sei que acontece muito hoje em dia. As pessoas, quando as pessoas não têm um propósito, eu acredito seriamente nisso, elas têm inveja do outro, porque elas não entendem o propósito que Deus tem na vida dela. Então, quando ela vê alguém sonhando, alguém realizando algo, elas ficam com raiva e com inveja. Né? Então, o que aconteceu? Eles colocaram José num buraco lá, tiraram a roupa de José, a túnica dele, e depois eles viram que vinha passando uma carruagem de pessoas que compravam e vendiam escravos, e eles venderam José para essa turma aí que estava passando na hora. Né? José foi vendido e foi levado como escravo. Olha que coisa, os próprios irmãos de José fizeram isso. Mas Deus era com José, amém? Deus deu o sonho para José. Então, não importa o que aconteceria no trajeto da vida, o sonho ia se realizar. Porque Deus não dá um sonho, não dá uma instrução para alguém e desiste no meio do caminho. Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Tudo aquilo que José visualizou, a gente vai lendo o restante, né, da história, e você vai ver que lá na frente tudo se realizou. Né? Então, o que aconteceu? José foi lá para a casa do Potifar, foi vendido lá como escravo. José tinha 17 anos nessa época. Sabe, queridos? Às vezes a gente vê alguém e diz assim, poxa, essa pessoa não tem capacidade não, tem 17 anos, é jovem. Queridos, quando Deus dá um sonho a alguém, não importa quantos anos essa pessoa tem. Não importa, não interessa. Se tem 10 anos, se tem 20, se tem 30. Não interessa. O plano de Deus vai se cumprir. E o que aconteceu? José foi lá para a casa do Potifar, ele começou a trabalhar. Olha que coisa maravilhosa. Ele poderia ter chegado lá no Egito, ter ficado chateado, né, com os irmãos, e não vou ser escravo, eu vou fazer as coisas aqui de qualquer jeito. José trabalhava na casa do Potifar de uma maneira excelente, de maneira que o Potifar ele não se preocupava com nada. Deu assim o governo da casa dele para José, entregou para José. A Bíblia diz que o Potifar ele só se preocupava com o que ele ia comer, o que ele ia botar na mesa, porque o resto José tomava conta de tudo. Mas aconteceu uma outra coisa chata. A mulher do Potifar ficou de olho no José. Eu acho, né, não sei, eu aqui penso comigo, que a mulher era a fraqueza de José, né, porque ele foi tentado várias vezes, sabe, querido? E Satanás ele sempre vai tentar na área que nós somos fracos. Então, por causa dessa verdade, eu acredito que José também poderia ter, né, uma quedinha assim, pela mulher do Potifar. Isso sou eu que estou falando, tá, queridos? Não está aqui na Bíblia, não. Mas, todo dia ela ia lá, né? Fica comigo. Eu tentava aliciar a mulher. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que José era lindo, era um homem lindo, trabalhador, tudo que ele colocava a mão prosperava. Gente, isso era o sonho da mulherada. Pensa aí.
todo mundo ficava de olho em José, né? Tinha todas as características assim que encanta qualquer uma, né? Um homem trabalhador, honesto. Aí o que aconteceu? Ela queria tanto ficar com ele, e ele não quis. Ele não ficou com essa mulher. Ele não cedeu às tentações da carne dele. Eu posso dizer dessa forma, não é? E o que aconteceu? Ele saiu correndo, largou a roupa lá e se mandou, fugiu. Aí o Potifar colocou José na prisão. José foi preso injustamente. Quem era culpado nessa história? A mulher, né, que tentou aliciá-lo. Mas José foi preso injustamente. Quando ele chegou na prisão, queridos, vocês não sabem o que José fez. Escreveu um depoimento imenso, postou lá no Facebook da época. Ele postou, sabe? Escreveu lá. Como é que pode? Deus me deu um sonho. Olha o que José falou. Deus me deu um sonho e os meus irmãos passaram a me odiar por causa desse sonho. Eu fui vendido, fui escravo, fiz tudo de perfeito na casa do Potifar. A mulher dele tentou me pegar, eu não quis e agora eu estou aqui. Publica isso aí, vai lá no Facebook, bota lá. Sabe? Não, José não fez isso. José foi para a prisão injustamente. Chegou lá, o que ele fez? Ele começou a trabalhar. Ele começou a fazer coisas, né? Ele começou a prosperar aquele lugar, aquele ambiente não é tão macabro, que eu acho que uma prisão não é um bom ambiente para ninguém. Imagina as prisões daquela época, porque hoje em dia que as coisas estão mais humanizadas, né? Mas naquele tempo, querido, eu fico imaginando como que era essa prisão. E o carcereiro colocou José para tomar conta de pessoas, dos outros presos. E tudo que José fazia prosperava, por quê? Porque Deus era com José. Tem alguém aqui nessa noite que Deus é com ele? Todos, né? Todos nós, Deus é conosco. Então, tudo que a gente faz, prospera. O nosso trabalho, a nossa função, o nosso chamado, ele tem que prosperar, querido. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus e nós é maioria. Amém? Aí, o que aconteceu? O José começou a tomar conta, né, dos presos, e ele começou a fazer amizades lá dentro, conversar com pessoas, trocar ideia, né? E José não era mimizento. Ele não tinha nada, ele tinha muito motivo para reclamar, mas ele não reclamava. Então, ele conheceu o copeiro, né, e o padeiro. Queridos, eu quero falar uma coisa que eu creio que, debaixo de uma inspiração divina, às vezes a gente está num lugar que não é aquele lugar que a gente deseja, mas a gente está ali, porque existem pessoas que estão ali, que vão levar o nosso nome para outro lugar, sabe? O padeiro e o copeiro também estavam ali. José, se estivesse lá na casa do Potifar, ele não iria estar diante do faraó, porque ele estava prosperando lá o Potifar, né? Estava tudo bem. Mas aconteceu que ele revelou o sonho daquele padeiro e daquele copeiro. E ele tinha essa habilidade que Deus tinha dado para ele, sabe? De revelar o sonho, de como é que fala? Interpretar, pronto. Ele tinha essa capacidade dada por Deus para interpretar os sonhos, não é? Então, toda capacidade que Deus dá para nós, ela tem um fim proveitoso. Ele estava ali na prisão, cuidando do copeiro e do padeiro, interpretou os sonhos. Um deles morreu, né, se você ler, eu não vou entrar nesses detalhes. Um deles morreu e o outro foi lá diante do faraó servir, né, o faraó. Só que passou um tempo, se eu não me engano, 2 anos, José continuava na prisão. E ele disse, né, para o copeiro, olha, lembra de mim quando você estiver lá. Só que o copeiro esqueceu. Era muita injustiça, né, acontecendo com José? Não, querido, não era injustiça, é porque não tinha chegado o tempo ainda.
Sabe? Às vezes a gente está se sentindo injustiçado por alguma coisa, mas é porque não chegou o tempo ainda. Sabe? Você precisa se posicionar para você não perder aquilo que Deus te deu por causa de situações que você pode falar ou atitudes que você pode tomar que vai prejudicar aquilo, tudo que Deus planejou para você. Então, José continuou firme lá na prisão, cuidando de tudo, né? Não ficou chateado com o copeiro. Mas um dia o faraó teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Ninguém. Chamou todo mundo lá e o faraó ficou sem dormir, ficou preocupado com o sonho. Aí o copeiro lembrou, tem um rapaz lá na prisão que pode interpretar esse sonho, sabe? Aí mandaram chamar José. José se arrumou todo, né? Tomou banho, fez a barba. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que a gente pode fazer na nossa vida hoje. Se arrume, sabe? Para você chegar diante de uma autoridade. Eu não estou falando de roupa, só a roupa, né? Por dentro, se prepare para que você chegue no lugar que você tem que chegar, né? José se arrumou, chegou lá diante do faraó perturbado. Aí, deixa eu ler aqui, deixa eu procurar aqui onde que está. Acho que eu não anotei aqui, porque eu anotei um negócio aqui, mas não tem nada a ver com o que eu falei, o que eu anotei. Mas é assim, queridos, Deus vai conduzir as coisas para o fim proveitoso. Sabe? Aí José chegou lá diante do Potifar, o faraó contou o sonho que ele teve, né? Que eram as vacas magras, primeiro eram as vacas gordas e depois as vacas magras. E ele ficou tão assustado, né? Porque as vacas magras comiam as vacas gordas e o semblante delas era pior do que as primeiras, né? E depois eram os cachos de uva e José falou, olha, Deus me deu a condição de interpretar esse sonho. Não é? E quando ele interpretou o sonho, ele deu a solução para o faraó. Sabe, queridos, Deus, quando ele chama, além dele dar a capacidade para fazer, ele dá as instruções. Você não chega em algum lugar incompleto. Deus não faz nada incompleto. A solução estava com José. Ele tinha que estar lá no Egito, naquele tempo, para salvar toda a humanidade da fome. Sabe? Deus vai te colocar no lugar onde você tem que estar. Não se preocupe com o tempo. Não fique preocupado com o tempo. Quantos anos vai levar? Esse processo aqui de José demorou 13 anos. Ele tinha 17 quando ele foi para o Egito. Quando ele chegou lá diante do faraó, ele já tinha 30 anos. Ele já estava maduro. Ele já estava preparado, sabe? E ele se tornou o governador do Egito. Mas antes dele ser o governador do Egito, ele foi governador de si mesmo. Ele foi governador de si mesmo, sabe? Para a gente cumprir o nosso chamado, para a gente cumprir aquilo que Deus tem planejado para nós, queridos, nós precisamos governar a nós mesmos. A gente não pode ficar olhando para as coisas pequenas. José não olhou para as coisas pequenas. Ele não estava atentando, sabe, para coisas que não ia edificar a vida dele. Ele não entrou lá na prisão e não fez uma facçãozinha, né? Ele podia ter feito, causado uma divisão lá na prisão, feito lá uma confusãozinha lá, falado mal do Potifar, né? Ele, poxa vida, eu prosperei tanto esse homem, por que ele não acreditou em mim? Não é? Me colocou na prisão injustamente. Não, querido, são coisas pequenas. São coisas pequenas que não vai acrescentar nada. Os processos da nossa vida, a gente tem que estar mais conectado com Deus. Está acontecendo algo ruim, Deus tem um projeto nisso aí. Talvez seja para que o meu caráter seja mais firme no Senhor. Porque a gente não tem que estar na dependência de homens. Sabe? José falou para o copeiro, olha, fala de mim lá. Mas o copeiro demorou 2 anos. Mas Deus era com José. Deus cuidou de José naquela prisão. Não é? Então,
José estava sendo treinado. Existia um treinamento ali para que José fosse o governador do Egito. E tudo que Deus planejou para a vida de José aconteceu. Sabe? Aconteceu. Ele chegou diante do faraó, revelou o sonho dele, interpretou o sonho e deu a solução. O que acontece? Toda a terra foi salva por causa da sabedoria que Deus tinha dado a José. Né? Deus deu essa sabedoria para José. Ele capacitou José. Foi com José nos momentos difíceis e na hora que ele foi levantado governador, ele disse, está aqui a solução. Você vai fazer isso, né? Guarda, come tanta parte e guarda não sei quantas partes. Aí o faraó falou, quem é que pode governar o Egito com tamanha sabedoria? Só essa pessoa, que o Espírito de Deus está nele. Não é? Então, José foi levantado governador. Ele mandava em tudo. A única coisa que José não mandava era no trono do faraó. O resto, ele tinha poder para comprar, para vender, para negociar, para tudo. Sabe, queridos? Mas, antes disso, eu quero repetir novamente. José governou a si mesmo. Não é? Se você ler mais à frente, você vai ver que José, ele tinha sentimentos. Quando os filhos de José nasceram, ele colocou o nome dos filhos. Né? Ele disse que Deus prosperou ele na terra da aflição. E o outro, Deus me fez esquecer de toda injustiça que ele tinha passado. Então, quer dizer, José tinha sentimentos, ele só não externou. Ele só não colocou diante das pessoas que não tinham nada com isso. Não é? Às vezes a gente vomita os nossos problemas para pessoas que não têm condições de resolver. Então, coloca diante do Senhor que Ele pode resolver. Se você está sendo injustiçado, se você está sofrendo por alguma coisa, coloca diante do Senhor. Senhor, olha, aqui é a minha situação. Aqui está o meu problema. Eu estou sofrendo isso, isso, isso. Me ajuda, Senhor. Não é colocando nas redes sociais, que na época tinha rede social, viu? Recentemente uma pesquisadora descobriu lá uns manuscritos lá que era desabafo dos egípcios, viu, pastor? Os egípcios começavam a desabafar lá. O meu irmão que comeu aqui na minha casa não veio mais falar comigo. Era esse tipo de relato que tinha lá nos manuscritos lá do Egito Antigo. E José prosperou, né, na terra da aflição dele, como ele mesmo diz. O Egito se tornou riquíssimo, porque a fome era grande, as pessoas iam lá para comprar os alimentos, porque só do Egito tinha. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Palavra poderosa só você tem. As pessoas elas vão sair de lugares para ouvir o que você tem a dizer. Sabe? Não fica pensando que você, não, porque eu não estou ali com o microfone na mão. Querido, não se preocupe com o microfone, não. Faça aquilo que Deus designou você para fazer. José, ele não tinha um microfone. José, ele não era nem rei, nem sacerdote, e nem era profeta. Mas esse homem fez algo poderoso no tempo dele, na geração dele, sabe? E hoje eu creio, sabe, que pessoas serão levantadas para ser um grande diferencial nesta geração. Problemas estão se levantando por todos os lados. Eu creio que a solução vai sair daqui. Pessoas vão tomar posição, vão se enxergar como Deus enxerga elas, e vão avançar e vão crescer. Sabe? Que eu acho que o maior problema que a gente tem é não se enxergar como Deus enxerga. É não concordar com aquilo que Deus diz. Porque eu posso crer na palavra, eu posso, né, levantar minhas mãos, adorar o Senhor aqui na igreja, mas quando eu chegar ali na porta, eu posso muito bem desfazer de tudo aquilo que eu recebi. Porque o desânimo, as pressões da vida, pode roubar isso da gente. Né? Mas existe a minha permissão. Se eu não permitir que isso aconteça, eu vou avançar, eu vou crescer. Então, a grande revelação dessa noite, concorde com Deus.
aquilo que Deus falou a respeito de você, aquilo que Deus declarou para você, concorda com ele, mesmo que você não entenda. José aqui, eu tenho certeza que ele não entendia, ninguém entendia. O próprio pai dele o repreendeu, mas ele guardou no coração. Ele guardou. Jacó era uma pessoa que ele tinha experiência com Deus, né? Então, ele guardou aquelas palavras, aquele sonho que José tinha, ficou guardado aqui. Mais à frente, os irmãos de José vão lá no Egito comprar comida, e o que acontece? Todo mundo se curvou diante de José. José não aguentou, gente. José se trancou no quarto e começou a chorar. Meu Deus, foi muita emoção. Ver os irmãos todos, ó. Gente, isso é poderoso demais. Você vai viver os seus sonhos, querido. Os seus sonhos vão se realizar. Os sonhos de Deus em você. Não é o seu sonho pessoal, não. Porque, às vezes, as pessoas têm um sonho que não tem nada a ver com a palavra. Não é? Esses Deus não tem obrigação de cumprir, não. Né? Se bem que Deus não é obrigado a nada. Mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. É por isso que a gente tem que concordar com Deus. Concorda com Deus para as coisas ficarem mais fáceis. Aí os irmãos de José se curvaram diante dele, né? A Bíblia diz, se eu não me engano, eu acho que são 3 ou 4 vezes que os irmãos de José vão lá e se curvam diante dele. Depois José se revela para eles, né? Manda tirar todos os egípcios da casa. Eu acho cada relato desse assim tão poderoso, sabe? Porque mostra que José ele tinha sentimento. Ele não era governado pelos sentimentos, mas ele tinha. Ele mandou tirar todos os egípcios, tira todo mundo daqui, fica só meus irmãos. Aí ele se declarou, né, falou que ele era o irmão. Tem gente que diz assim, mas por que os irmãos não reconheceram? Primeiro, porque no Egito eles tinham uma roupa, né, uma maquiagem, a gente vê assim nos filmes antigos. Então, os irmãos, eles se vestiam de uma forma diferente. Eles jamais imaginavam que era José, mas era José. José reconheceu. Não é? Então, isso é muito poderoso, queridos. O plano de Deus, a palavra do Senhor se cumprindo. José não chegou para eles e falou assim, mas também, olha só, olha aqui, a palavra se cumpriu, hein? Eu sou de Deus, vocês não são. José não falou nada disso, ele se declarou, ele mostrou quem ele era, né? Trouxe a família inteira para morar na melhor terra do Egito. Sabe, o Senhor preparou tudo, queridos. O melhor daquela região foi para a família de José. Sabe, o melhor vai chegar na sua vida. Se não chegou ainda, se você não está desfrutando ainda, concorda com Deus. Para que você desfrute do melhor de Deus aqui nessa terra. É só isso. É só concordar com Deus, queridos. Oh, glória a Deus. Eu quero falar algo a respeito, eu até separei aqui, são 3 coisas importantes aqui, que eu queria deixar assim, bem... que vocês guardassem no coração, né? Primeira coisa, no capítulo 39, quem está acompanhando aí na Bíblia, no capítulo 39, versículo 7... São 3 pontos na vida de José que fez toda a diferença, sabe? As escolhas que José teve fizeram a diferença para o futuro dele. Porque as coisas chegam diante de nós para que a gente decida, né? Situações se levantam e a gente tem o poder de decidir. Então, eu quero falar esses 3 pontos aqui da vida dele que fizeram toda a diferença. Primeira coisa, 39, versículos do 7 até o 9. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que vem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois,
cometeria eu tamanha maldade perante e pecaria contra Deus? Olha que coisa interessante. José, ele colocou aquela mulher no lugar dela. Ele disse para ela assim, olha, você é uma pessoa que não tem caráter nenhum, mas eu jamais pecaria contra o meu Deus, me envolvendo com você. Sabe, queridos, todos os dias Satanás ele apresenta para a gente um prato, mas a gente tem que lembrar e saber que é um pecado contra Deus. Sabe, José tinha essa consciência que o pecado é contra Deus. Ele não trairia a confiança do Senhor dele. Porque quando a gente fala assim, trair é só cônjuge. Não, queridos. Traição pode ser no âmbito da amizade, pode ser no seu trabalho, pode ser dentro da igreja, dentro de alguma instituição. Não é? É uma traição. É algo que você poderia ter feito de uma forma e você escolheu a maneira errada de fazer. Não é? Então, isso aqui é algo muito importante. Porque para desfrutar o melhor de Deus, a gente tem que se desvencilhar de muita coisa que não presta. E uma delas é isso aqui, é o pecado. Sabe? O primeiro ponto na vida de José, que fez com que ele alcançasse o plano de Deus completo na vida dele, o primeiro foi esse, ele se livrou do pecado. Amém? Então, nessa noite eu quero trazer essa consciência. Se você tem algum pecado, querido, se livra. Se liberta desse pecado. Amém? Você não vai crescer, você não vai avançar, você não vai cumprir tudo que Deus planejou para você, se você tiver um pecadinho lá escondido. Se livra logo dele. Faz que nem José. Corre! Corre desse negócio, que isso aí não é para você. Segunda coisa, capítulo 41, versículo 15 e 16. Aquela parte, né, que o faraó fala com José, né? Esse lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Oh, querido, que coisa maravilhosa. Tantas pessoas se colocam à frente de Deus. Não, isso aqui eu resolvo, eu sei interpretar sonho. Né? Ele poderia ter se exaltado, sabe? A soberba poderia ter entrado no coração dele e ele ter dito, eu que interpreto. Não, ele disse, o Senhor Deus. Então, tudo a gente tem que reconhecer, o seu talento, aquilo que você faz, os seus dons, querido, não é seu não, é Deus que te deu. Trate esse dom da forma correta. Exalte ao Senhor em tudo que você for fazer. Sabe? Em tudo que você for fazer. Porque foi Ele que te deu a capacidade para isso. Então, reconheça o Senhor em todas as áreas. O Senhor vai ser favorável a você, Faraó. Eu não tenho capacidade nenhuma de falar alguma coisa aqui para você, não. Mas o Senhor, Deus, a quem eu sirvo, Ele vai fazer. Quantos aqui se levantam de uma forma, dessa maneira como levantou José? Houve uma oportunidade de você mentir na empresa, aí você, e agora? Não, olha, eu não vou mentir, porque o Deus a quem eu sirvo não me permite que eu faça essa coisa. Você é muito talentoso, você tem o dom da palavra. Não, isso aqui não é meu, não. Foi o Senhor que me deu. Você toca muito bem, você tem nossa, você é maravilhoso. Não, isso aqui foi Deus que me deu. Esse talento que Ele me deu é para que eu possa usá-lo e trazer pessoas. Sabe, queridos? Pessoas que têm um chamado, né, na área da música, na área da palavra, não se exalta, não. Não coloca-se acima de Deus, não. Porque foi Ele que te deu essa habilidade. Essa habilidade não é sua, foi um presente. Aprova o Senhor te dá. Então, reconheça isso, use de uma forma que as pessoas olhem para você e não enxerguem você, mas enxerguem o Deus que te deu. Amém? As pessoas têm que enxergar que foi Deus que te deu. Porque você, por você mesmo, não tem capacidade nenhuma.
Não é? A gente cantou uma música linda aqui. Eu tenho um chamado, né? Desde o ventre da sua mãe você foi escolhido, querido. Não tem esse negócio, não. Concorda com Deus? Eu tinha esquecido. Eu vou falar toda hora esse negócio, até você sair daqui com o negócio martelando. Concorda com Deus? Concorda com Deus, querido. Ele te deu esse dom, esse talento. Sabe? A sua voz linda, maravilhosa, é para você louvar o Senhor. É para que a sua vida toque nas vidas necessitadas que tem aí fora. Sabe? Não é seu. Não é seu no sentido de que você... hoje eu não quero, não estou afim, não vou pregar. Isso aí... Não. É uma honra, é um privilégio você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Sabe? Não é pesado. Porque junto com aquilo, com a ordem que Ele te deu, com o sonho que Ele te deu, com o projeto, com o plano dEle, vem a capacitação. Não se preocupe com isso. Eu vou evangelizar, não sei o que eu vou falar. Querido, não é sua. Essa parte não pertence a você. Você só precisa concordar com Deus e fazer aquilo que Ele mandou você fazer. No culto do jovem aqui, o Mateus falou uma coisa tão poderosa, edificou tanto a minha vida no momento que ele veio aqui fazer o ofertório. Sabe, eu quase chorei ali, porque ele falou sobre ofertar, sobre dinheiro, mas ele falou uma coisa que era ofertar o nosso tempo, para ouvir alguém que talvez a gente nem queira ouvir. Uma pessoa chata. Né, Mateus? Às vezes... Gente, isso é poderoso demais. As pessoas chatas, elas precisam ser ouvidas também. Deus ama elas também. Né? Fulano é chato, quero falar com fulano, não. Fale, faça esse sacrifício. Sabe, queridos, eu vim aqui trazer uma palavra e eu recebi muito através desse pequeno relato que o Mateus falou. Sabe, eu quero dizer para você que você não é insignificante. Você tem um grande valor. Não se preocupe se você não está com o microfone na mão, querido. Tem gente que acha que Deus só vai usar se botar um microfone na mão. Esquece esse negócio de microfone. Esquece, porque tem muita gente que depende só de você. Está ali, esperando você abrir sua boca. Esperando você abrir a boca e você só precisa concordar com Deus. Concorda com Deus, concorda com Deus. Ai, glória a Deus. A terceira coisa importantíssima que José fez aqui, que essa é para fechar com chave de ouro. Está lá no capítulo 50. Vamos lá no capítulo 50. Do versículo 15 até o 21. Eita! Os irmãos de José estavam aqui desesperados, né? O pai de José morreu. Aí o que eles pensaram? José agora vai se vingar. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou. José chorou, querido. Era sentimento que estava envolvido ali. Ele tinha a chance ali de acabar com a raça dos irmãos, não era? Tinha ou não? Ele teve na mão dele. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se, oh meu Deus, diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros, e a seus filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meu Deus, José não era desse mundo não, gente, pelo amor de Deus.
Meu Deus, que coisa maravilhosa. Sabe? A vingança não é sua, não pertence a você a vingança. Querido, você quer crescer? Quem aqui quer crescer em Deus? Pronto. Os 3 pontos aqui da vida de José, essas 3 coisas que eu achei assim importante para a gente, sabe? A última delas é a chave de ouro, é perdoar os nossos inimigos, é não querer a vingança, sabe, queridos? Um homem lá do Antigo Testamento que nem tinha o Espírito por dentro, ele tinha uma consciência de quem ele era, ele tinha uma consciência do que ele tinha para fazer aqui na terra, e ele não era vingativo. Meu Deus do céu. Não era que ele não tinha raiva dos irmãos, não, porque eu acredito que teve, mas ele não entrou por esse caminho, sabe? Nós precisamos aprender com isso. Não ficar agarrado nas mágoas, nas coisas que as pessoas fizeram com a gente. Alguém foi injusto com você? Entrega para Deus. Ele é a sua justiça. Não cabe a você querer vingança. Não é o seu papel nessa terra. Você não está aqui na terra para se vingar de ninguém. Não está aqui, querido. Alguém fez coisas bizarras. Eu acredito que mais do que José não fizeram, não. Os próprios da família dele. Então, se você tem alguma coisa contra a pessoa da sua família, querido, em nome de Jesus, libera logo isso aí. Entrega logo para o Senhor essa causa. Essa situação você coloca lá diante do Senhor. Sabe? Porque você precisa vencer a si mesmo. Essa mágoazinha, essa raizinha aí que está corroendo você, está impedindo você de alcançar aquilo que Deus tem para você. Sabe? Se desvencilha disso logo, o mais rápido possível. Seja rápido. Não guarde rancor. Guarde dinheiro para você viajar. Guarde dinheiro para você viajar, para você cumprir o propósito de Deus, entendeu? Larga a mão dessa coisinha pequena que não vai fazer você chegar num lugar bom. Sabe, lá em Romanos... Meu Deus, essa é maravilhosa. Lá em Romanos 12, 19... meu Deus... Diz assim, ó, amados, jamais, repita comigo, jamais, procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Querido, olha só, um texto lá do Novo Testamento, está lá em Romanos, falou exatamente aquilo que José fez. Você entende que a Bíblia não se contradiz? Não existe um Deus do Antigo Testamento e nem um Deus do Novo Testamento. Ele é um só. E aquilo que ele falou no passado, ele cumpre. Querido, não trate Deus como uma pessoa qualquer. Respeite a palavra. Honre aquilo que ele falou com você. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Vai bater na sua porta, querido. Alguém que te magoou e que te feriu, você vai preparar uma refeição e toma aqui, fulano. Sem mágoa no coração. Você está compreendendo? Sem mágoa no coração. Uma pessoa que te feriu vai te ligar essa semana e vai dizer, eu preciso de uma palavra. E você vai dar a palavra. Você não vai falar assim, você me viu na prova e não me ajudou? Aqui para você, ó, bem feito. Quem mandou ir contra o ungido do Senhor? Aleluia. José não fez isso. José não fez isso, não. Ele disse, por acaso eu estou no lugar de Deus? Queridos, eu creio, sabe, que o fato deles se curvarem diante de José, eu acho que quebrou muita coisa. Porque uma pessoa que estava fazendo mal contra alguém que era inocente, né, e ter que, de repente, aquele motivo da briga, da confusão, do ódio, a pessoa se curvar. Meu Deus, isso é poderoso demais, querido. José já não tinha mais parte
com isso, porque José estava vivendo o melhor de Deus. Pessoas magoadas, feridas, elas magoam os outros porque ela não entende o propósito de Deus. Sempre que você for ferido por alguém, aqui, ó, uma dica boa. Sempre que alguém pisar no seu pé, sempre que alguém fizer algo contra você, interceda por essa pessoa. Sabe? Procura ver que ela não está cumprindo o propósito de Deus na vida dela ainda. Mas se você interceder e se você orar, quem sabe ela acorda e, e cumpre aquilo que Deus planejou. Porque pessoas que não reconhecem, que não entendem o que Deus tem para elas, elas sentem inveja, elas sentem raiva, elas querem o lugar do outro, elas acham... começa a fazer divisões, começa a fazer facções. Por quê? Porque elas estão contaminadas. Elas estão mal, na verdade, elas estão mal com elas mesmas. Elas não estão mal contra você, é com elas. O problema não é seu, é delas. Você está cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Então, você tem que avançar e você tem que crescer. Se você ficar olhando para essas coisas, você vai ficar parado também. Se você falar mal de alguém... é como se você começasse a colocar pedras no caminho que você vai passar. Daqui a pouco, para você passar por ali, você vai ter que tirar as pedras todinha, vai dar trabalho. Você vai perder tempo. Você vai perder tempo tirando as pedras que você mesmo colocou. Não fale mal de ninguém, não fale mal de autoridade. Não fale mal, porque são pedras que você vai colocar, sabe? Que vai atrasar o seu processo. Isso aí é só para te trazer um dano. Satanás, ele não tem poder de destruir aquilo que Deus planejou para você, mas ele pode atrapalhar o processo. Ele pode fazer você tomar decisões erradas para que você sofra e você chegue todo arrasado. Deus não quer você arrebentado, nem ferido, nem quebrado, não. Deus quer você inteiro. E você tem o poder de fazer as escolhas certas, porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. José nem tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, mas ele reconhecia. Queridos, eu fico muito triste quando eu vejo os crentes quebrando a cara por aí. Eu fico assim, meu Deus do céu, como é que pode? Né? Como é que pode? Essa pessoa precisa entender a palavra, viver a palavra, sabe? Não fique, às vezes eu digo assim, eu fico triste, eu digo assim, como é que pode a pessoa fazer isso? Não é no sentido de dizer assim, julgando, não. É no sentido, assim, de, como é que se diz? Uma compaixão, sabe? Meu Deus, por que essa pessoa escorregou nisso, sabe? Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, que ela enxergue aquilo que o Senhor tem planejado para a vida dela, para que ela cumpra, querido. Nós estamos aqui, não é assim, eu tenho o meu chamado, eu vou cumprir ele sozinho. Não, a gente depende de todo mundo. A igreja é um organismo vivo. Todos nós dependemos de todo mundo. Nós estamos aqui como um exército, né? No exército, ninguém trabalha sozinho, não. Todo mundo tem as suas funções para um propósito. Né? O propósito de Deus se cumprindo. Então, todo mundo aqui não é para ficar com inveja, com diz que me diz, com coisinha, porque o irmão... Deus está usando o irmão. Glória a Deus. Incentive. Quando você vê alguém sendo usado por Deus, sendo levantado por Deus, não fica triste, não, querido. Se alegre, porque o seu dia também vai chegar. Amém? O seu dia vai chegar, aquilo que Deus plantou em você através de um sonho, vai se cumprir. Só precisa você fazer essas 3 coisas que José fez aqui. Se desvencilhar do pecado, reconhecer Deus em tudo e perdoar. Ô, glória! Essas 3 coisas aqui, querido, tem que estar envolvido na tua vida, porque se não tiver, é um embaraço, é uma pedra pesada que você não consegue caminhar, quanto mais correr sua carreira, né? Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o Ministério de Música para me ajudar aqui no final. Existe uma parte que Deus faz e existe a outra parte que a responsabilidade é nossa. Querida, a nossa responsabilidade Deus não vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Ele faz a parte que nós não podemos. O impossível Deus faz. O que é possível, o que está na minha mão,
para fazer, eu que vou fazer. Amém? Quem aqui vai concordar com Deus? Concorda que é mais fácil, querido. Não discute com Deus, não. Deus chamou você para fazer algo? Faça. Ah, eu não tenho capacidade. Quem disse que é você na sua capacidade? Não é na sua capacidade, porque se fosse na sua, a humanidade estava ferrada, estava triste. Né? Não é na sua, é na de Deus. É o Senhor que vai colocar a palavra certa para você. É o Senhor que vai fazer você chegar no lugar onde você tem que chegar. Não importa se você está numa prisão. Tem alguém lá, junto com você, que vai levar teu nome para alguém, né? Que pode te tirar de lá. Quem pode tirar da prisão? O Senhor. Respeite os processos que você está passando, para que o teu caráter seja forjado, sabe? Você precisa parar de ser menino, de ser criança. Ser criança no sentido de marrinha, sabe, essas coisas que criança faz, de pirraça. Obrigada, querido. Você é filho de Deus, você não é um pirracento. Largar a mentira de lado, né? Largar a mentira, se livrar do pecado. Pecado é tudo que desagrada ao Senhor. E a mentira é uma delas. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. Então, a gente não pode falar mentira. A gente tem que falar sempre a verdade. A palavra de Deus não pode, você não pode falar dúvida. Você tem que falar ou sim ou não. Sabe? Parece até uma coisa sem muito nexo, né? Ou sim ou não. Mas o muro, o ficar em cima do muro, não é uma coisa de Deus. Ah, eu estou na dúvida. Não, querido. Ou sim ou não. Ou sim ou não. A dúvida não tem parte com o Senhor, tem parte lá com o inimigo. Porque muitas pessoas não avançam porque elas ficam na dúvida. Não fica na dúvida não, querido. Cresça. Busque pessoas mais maduras na fé para estar te auxiliando. Se você tem dificuldade em alguma área, você procura o seu líder, procura alguém, procura o pastor. O pastor está aqui para isso, Pastor, eu estou com dificuldade. Glória a Deus. Venha, né, pastor? Venha. Não fica sofrendo sozinho, não. Busca ajuda de pessoas que realmente podem te ajudar. Não busca ajuda de gente que está em situação pior, não. Amém?